16º domingo do tempo comum, ano B. A imagem predominante nas leituras vem da pastorícia. Jeremias 23 é um capítulo que alterna na sua composição literária mensagens em prosa e em poesia. Contém vários oráculos que, por um lado, anunciam a vinda de um futuro rei, representante da esperança messiânica, pela qual a realidade seria transformada. Mas, por outro lado, o capítulo está carregado de denúncias contra as lideranças da época, chamadas de pastores e falsos profetas, pois não cuidavam do povo, designado por ovelhas do meu rebanho. Tais lideranças estavam fazendo exatamente o contrário do que devia fazer o pastor em relação ao rebanho. Ao invés de cuidar, deixavam as ovelhas não apenas se perderem e se dispersarem, mas inclusive as afugentavam. Sobre essa situação, o Senhor, em relação às lideranças, decidiu verificar e castigar se nelas encontrasse tal malícia. Em contrapartida, em relação às ovelhas do seu rebanho, anunciou que tomaria ações pessoais. Reunirei o resto das minhas ovelhas. Farei voltar a seus campos. Essa dupla ação do Senhor teve consequências diretas na vida das ovelhas. Elas se reproduzirão e se multiplicarão. Isto lembra Gênesis 1:26. Gênesis 1:28. Depois de restaurar a condição do seu rebanho, o Senhor disse que elegeria e delegaria o cuidado a novos pastores que as apacentem. Isto é, novos líderes seriam suscitados. De novo, aparecem consequências diretas e favoráveis para as ovelhas. Não sofrerão mais o medo e a angústia. Nenhuma delas se perderá. Noção fácil de ser entendida, pois não mais estariam sujeitas aos perigos pela falta de um pastor cuidadoso e zeloso. Com a reversão do quadro, que criou uma circunstância favorável, o Senhor anunciou que para as lideranças e para o povo faria nascer um descendente de Davi. O anúncio é condizente com a promessa contida em 2 Samuel 7, 1-17, mas vai bem além dela, porque esse rei será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra, que nesse contexto representa Canaã. Nota-se, sem grandes dificuldades, a sucessão entre causa e efeito, que por sua vez chega ao clímax no último anúncio, que envolve o povo como um todo. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. A distinção lembra a monarquia dividida e indica os dois territórios, Judá ao sul e Israel ao norte. Contudo, pela ação do descendente de Davi, que terá um nome, Senhor Nossa Justiça, pode-se entrever que a divisão será superada e, no lugar, a unidade será retomada. O mesmo nome, Senhor Nossa Justiça, também será dado a Jerusalém, em Jeremias 33:16. A ação providencial do Senhor, que assume o pastoreio do seu povo, é o tema central do Salmo 22, que além de resumir o cuidado descrito na profecia de Jeremias, também encontra um forte eco no episódio narrado em Marcos 6, 30-34. As novas lideranças suscitadas pelo Senhor são os apóstolos escolhidos por ele, que, regressando da missão, contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Subjaz a essas ações a realização de Jeremias 23, 3-4. Reunirei o resto de minhas ovelhas, farei voltar a seus campos, suscitarei novos pastores que as apacentem. Diante da ação dos apóstolos, embora não se narre o conteúdo do que fizeram, Jesus para eles se manifestou pastor sensível, pois fez uma proposta restauradora: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco.
A missão desempenhada certamente foi dura e exigente, mas também foi bem promissora, pois o evangelista apresenta uma situação que parece ser uma consequência direta da missão. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Tal fato não é novidade e fora motivo, inclusive, de contenda familiar, como narrado em Marcos 3, 20 a 21. Por certo, o bom pastor abre mão de si mesmo em favor das necessidades do seu rebanho. Apesar disso, Jesus e seus apóstolos colocaram em ação a decisão de se retirar. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Nota-se que o nome do lugar não é mencionado, somente são apresentadas as suas características. Esse isolamento faz lembrar um retiro. Por certo, o local escolhido era conhecido. Tudo parecia estar acontecendo como combinado. O evangelista, porém, deu uma nova notícia. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao mesmo tempo que o evangelista é sóbrio nas informações, consegue ampliar a cena. Se por um lado a proposta de Jesus foi feita aos apóstolos, por outro lado a atenção de muitos continuava direcionada e inequívoca para eles. Viram partir e reconheceram que eram eles. A proporção aumenta, pois de muitos se passa para de todas as cidades. Aqui se descobre que o local escolhido por Jesus via barco também podia ser alcançado a pé, pois chegaram lá antes deles. É fundamental levar em consideração o tempo. Correndo a pé foi mais rápido do que de barco. As duas iniciativas se entrecruzam, mas o local deserto e afastado, com a chegada de Jesus e dos apóstolos, encontrando já a multidão, foi transformado em um local de encontro restaurador. Diante da cena, ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão. Não se pode dizer que o plano de Jesus falhou. Na verdade, serviu para demonstrar o íntimo de Jesus e como foi capaz de reagir. Teve compaixão, isto é, colocou-se na mesma condição da multidão que veio ao seu encontro. A conclusão é justificada pela forte imagem, porque eram como ovelhas sem pastor. Aqui, de forma quase explícita, se percebem o sentido e a concretização da promessa anunciada em Jeremias 23, 1 a 6, pois Jesus, por José, é um descendente de Davi. A acolhida de Jesus à multidão tornou-se critério e novo ensinamento para os apóstolos recém-chegados da missão. A última informação, retratando a ação de Jesus em relação à multidão, começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas, indica que o pastor, além de congregar, está alimentando as ovelhas do rebanho. Como esperado, o evangelista não menciona o conteúdo do ensinamento. Pode-se, contudo, se valer mais uma vez do Salmo 22, de maneira metafórica. Ensinamento está para prados e campinas verdejantes e para águas repousantes. Como acenado, a proposta de Jesus feita aos apóstolos não falhou, pois se estendeu para toda a multidão que foi ao seu encontro. Assim, todos tiveram suas forças restauradas em Jesus bom pastor, que, segundo Efésios 2, 13 a 18, aboliu a divisão entre os povos e lhes devolveu a amizade pela unidade estabelecida através do seu mistério pascal, pois o Senhor é nossa justiça. Judá e Israel estão novamente unidos. Com a geração do novo ser humano em seu sangue redentor, a paz e a unidade se tornaram os sinais restauradores do rebanho, que vive no Espírito e tem acesso ao Pai. No lugar da lei que segregava por incompreensão da eleição, estão os mandamentos e os decretos de Jesus resumidos na ordem: como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. João 13:34. Um bom e santo domingo no Senhor. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.